Conheça agora as grandes marcas da educação, parceiras do Escola em Voz. Joy Brinquedos. Diversão é assunto sério. Via Jovem, a principal parceira das escolas particulares. Elos Educação e Turismo. Jornada das Profissões 2025. A maior feira itinerante do sul do Brasil. Travelmate Intercâmbio é para a vida toda. Anderson Gross, o consultor número 1 das escolas particulares. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está nos assistindo, estamos aqui para mais um episódio com ilustríssimos convidados do seu podcast preferido de educação, o Escola em Voz. Aqui comigo, meu grande irmão, companheiro, meu parça, Anderson Gross. Bem-vindo, Anderson. Estamos aí, obrigado. Sempre bom estar aqui dividindo, compartilhando nessa mesa com pessoas tão incríveis como você. Convidados ilustres, hoje de garbo e elegância, eu diria. Sempre. Olha a camisa do Evandro, cara. Essa camisa aí. Não, E essa cor é nudes, né? Não, e eu mesmo fico assim de cara de compartilhar a mesa com um cara tão incrível como eu. E não é, se for no Rio Grande do Sul, chama de cor de cuia, né? Que é a cuia de chimarrão. Tá bom, Em homenagem aí. A minha mãe que é gaúcha. Pode ser, a rapadura também. Rapadura ficou melhor. Cor de rapadura, porque a cuia é um pouquinho mais... Ó, isso aqui é a malha, uma malha de 300 fios, né? Só pra avisar aí, né? Que é o algodão egípcio. Então, o negócio aqui é nível hard mesmo. Garbo e elegância. Evandro, muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio nessa sequência de episódios especiais que tratam de um dos piores calendários mundiais colapsados de vestibulares do que é o do sul do Brasil. E você sempre aqui prestigiando o Escola em Voz e ajudando a gente a elucidar as informações que cercam esses vestibulares. E você trouxe para esse episódio um convidado ilustre também. É o mais difícil sempre é trazer várias camisetas. Então agora acabei desse algodão egípcio caríssimo. Então é o que sai um pouquinho mais, mas o restante é um prazer, né? E hoje a gente tem um convidado especial, né? Eu atendo todos os vestibulares do Brasil com vocês. Hoje a gente virou especialista em todas as provas. IME, ITA, USP, Unicamp, Unesp, e aí vai descendo aí para UFSC. Então, todas as provas, hoje a gente vai falar de UDESC, de URGS, a gente já falou de Enem, já falou anteriormente de outras provas, né? PUC do Paraná, Mackenzie e companhia. Mas, e para cada uma delas a Mackenzie é onde tu compra a camiseta. A Mackenzie era... Eu acho que o nome é Mackenzie, mas tudo bem. Mas é a universidade mesmo. Misturou. A presbiteriana, a Mackenzie, né? A Mackenzie fica onde? Fica em Curitiba? A Mackenzie é a universidade? Em São Paulo. E a Mackenzie, pra gente saber onde é que tu compra essas camisetas. A loja fica ali no egípcio. No centro, ali na Felipe Schmidt. Mas tem Mackenzie no Paraná, não? Sim, a gente tem em São Paulo, tem no Paraná, tem no Rio de Janeiro. A do Paraná também tem medicina, né? Isso, também tem. É a mesma, forte. É a mesma de São Paulo. É a mesma presbiteriana, mesma. Só a versão paranaense. Hoje um nível PUC do Paraná, excelente universidade, com uma baita experiência. Vale muito a pena ser universidade, que tem um valor incrível. A Mackenzie. A Mackenzie. E fica em Curitiba mesmo? Em Curitiba, com nível de PUC do Paraná, que está lá em Curitiba, Massa. Excelentes universidades. Quando eu coloco esse grau de excelência, eu amplio um pouquinho para a parte de pesquisa e extensão, né? Que aí eles acabam fazendo aí vínculos com universidades de fora e dão inúmeras possibilidades para os alunos. E para cada uma delas, nós temos aí um aluno monitor, e hoje nós temos aí um aluno que foi aprovado várias vezes em medicina, que é o Gustavo, que é ele vai se auto-apresentar, mas que é nosso monitor da URGS, o especialista, também já teve aprovação ali na URGS, né? E vai estar aqui conosco para apresentar um pouquinho do layout e o DNA dessa prova. E o bigode mais elegante, né? Dos aprovados em medicina. Do sul do Brasil. Cara, o bigode, ele dá sorte, tá? Olha aí, ó. Primeira dica. Primeira dica. O segredo é o bigode? É o bigode. Bom. Todos os aprovados que eu conheci dos meus amigos, todo mundo tinha bigode. Ó, viu? Primeira dica aí, galera, pra galera da medicina. Do Rio Grande do Sul, da Se URGS. liga no bigode. Talvez não dê tempo pra quem quiser agora do zero provável. chegar na URGS, que um mês talvez não dê pra dar uma florida nele, mas fiquem atentos aí, né? Mas seja bem-vindo, Gustavo. É pra gente um prazer muito grande. A gente sabe da tua trajetória. O Evandro sempre traz, né, o que você fez, né, nas suas aprovações. E nós temos aqui em Santa Catarina, o Escola em Voz hoje, né, já passou um pouquinho as fronteiras, já temos, né, membros inscritos em todos os lugares do Brasil,
mas em especial no sul do Brasil, onde a gente mais se identifica, né, pelo Sim. conteúdo e tudo mais. Mas a gente sabe que tem uma galera que vai fazer Federal do Rio Grande do Sul, a Federal do Rio Grande do Sul com a prova, então, né, já trazendo aqui para o episódio, né, já trazendo a preparação para quem está nos acompanhando. A prova começa, então, no sábado, no dia 29, e termina no dia seguinte, no domingo, Isso. dia 30. Você é natural do Rio Grande do Sul, é gaúcho, só para o público poder te conhecer também, te acompanhar um pouquinho mais. Sei que a cidade tem um nome... Aliás, Peculiar, várias é cidades do diferente. Rio Grande do Sul têm nomes peculiares. Diferentes. Olha, eu vou Não me listar, toque. É, eu né? vou listar Bem te- algumas bem me aqui. quer. Tenta acertar mesmo. Não, tem a Não Me Toque, tem a Travesseiro, Antagorda, Sim. Peludo, Pau Fincado, Campo da Pedra, Portão. E a tua é qual? A minha é Portão. Ah, pensei que a tua era outra. Vai. Por isso que eu tenho bigode também. Portão. Pensei que a tua era Mas outra. assim, cara, é um nome curioso, mas lá sai bastante gente boa, assim. Ah, muito bom. Portão É Vale dos Sinos ali, né? é Vale dos Portão. Sinos. É região metropolitana, do lado de Porto Alegre, é meia hora. Tu viu, tem um cara gente boa da cidade. Tem uma música E tá Tem uma música do Duca Lendecker que fala do Portão, não tem? De Portão. E- Eu não sei se vocês Não, vão acho que lembrar, é eu não lembro, o mas... que ele fala o Pinhal. O Não é Pinhal. essa? Agora o Pinhal não tem mais a gente. Acho que é. Eu acho que é essa aí, do Pinhal. É uma praia. Que se chama, inclusive, para fazer uma concorrência com o Balneário Camboriú, agora se chama Balneário Pinhal. Ah, é? Não é mais Pinhal. Informação, eu não sabia. Você não. era Pinhal. Foram liberados Sim. prédios de quantos andares? Não, é só o nome, por enquanto. Vamos uma coisa de cada vez. Mas veraneei muito no Balneário Pinhal. Ah, é? Uma das minhas praias prediletas. Cidreira eu não gosto, não. Gosto também, mas é que tem... Muito vento. Muito vento. Gosto mais ali de Salinas. Mas maravilha, então, de Portão. E aí, cara, Curumim, eu conheço, em Curumim. Curumim, você conhece? Curumim, aí, ó. Dormir, nunca foi. Os parentes têm casa lá, Curumim. Mas a galera de Caxias ali. É, que desce. Caxias. É. Que é mais Mas do e aí, interior, é você Caxias. decide fazer vestibular de medicina já em que momento lá? Você fez ensino médio lá? Como é que foi a tua história? Isso, cara? eu nasci e cresci em Portão, né? Região metropolitana, Porto Alegre. E eu sempre quis a medicina, na época eu queria medicina. Muito de influência da minha mãe, da parte da família. Minha mãe era da área da saúde, então ela foi enfermeira, foi bombeira por muitos anos. Então, sempre tive aquela... núcleo familiar e incentivo, né? Fiz o ensino médio, sim, no Rio Grande do Sul, num colégio focado já para URGS, voltado justamente para esse vestibular. Por isso que eu conheço tanto, assim, a prova, né? Eu fiquei desde o fundamental fazendo essa prova e... cara, fica especialista. Sabe como é que é os conteúdos, a ordem que são cobrados, a gente conhece. Mas voltando da medicina, foi desde o início. Então, esse foi basicamente ali o momento que você percebe assim, cara, vai ser medicina. Você já focou a prova da URGS ali, já Sim. antes do ensino médio? O Rio Grande do Sul, para tudo, ele é muito bairrista, assim. Então, o Enem, a gente nunca deu muita importância dentro do Rio Grande do Sul, porque tu tinha o próprio vestibular da URGS, ele sempre foi muito forte, muito tradicional. Então, as escolas lá focam no vestibular da URGS. Então, todo o teu preparo é sempre URGS. Nas aulas de literatura, por exemplo, no colégio, tu estuda as obras da URGS, e é uma lista enorme, né? São 12 obras. E aí isso, claro, já vai se doutrinando naquilo ali. Sim. Porque é quase uma doutrina, né? É. Vamos dizer assim, uma doutrina preparatória, porque existe, né, uma cultura em cima da prova, existe uma cultura... Depois você pega o jeito, vamos dizer assim, da maneira como a bancada gosta de elaborar as questões, naturalmente que vem, né, a montagem da prova de um ano para o outro, naturalmente, que é diferente. Mas quando você pega o ritmo da prova, acho que isso acaba... Sim. Cara, já até sei o que os caras vão fazer, né? Já sei como é que eles vão vir. Que nem assim, ó, um exemplo, né? Nível nacional, pô, se o Nordeste se destaca muito no Enem, sempre tem nota 1000 na redação lá, os aprovados do ITA, parece que é tudo do Nordeste, a galera é muito focada no Enem e ITA. No Rio Grande do Sul é muito o bairrismo ali, da URGS. E a prova, ela é muito padronizada, assim. Se eu fosse definir, resumir a prova em uma palavra, seria padrão. A prova é muito padronizada. E por que eu digo isso? Quando eu vou em sala com o Evandro e mostrar a prova, eu abro o PDF de qualquer ano, eu posso pegar ali. Segue uma ordem. Física, por exemplo. A primeira questão vai ser de dinâmica. Então, assim, cinemática, na verdade. Cinemática. Pô, vai ser um avião tá voando e solta uma carga, tu tem que calcular a velocidade que vai chegar ali, vai ser alguma interpretação de gráficos.
Aí em seguida as próximas questões. Antigamente eram 25 questões na URGS, tá? Agora, depois da 4 pandemia, dias, né? eram Agora é 4 2 dias. dias. Era uma loucura. Eu, Eram eu 4 posso, dias, posso 25. aproveitar? Eu sou da época de 5 dias. Meu Deus do céu. Quando eu trabalhava no Era uma universitário. excursão. Quando eu trabalhava no universitário lá em Porto Alegre, nós tínhamos 3 grandes cursinhos dominantes naquela época, né, anos 90. O Mauá Unificado e o Universitário. Né? Nós concorríamos em pé de igualdade, os 3 eram excelentes. Excelentes estudos, excelentes equipes de professores. Não dava nem para saber quem ia ser melhor, devido à paridade entre os 3. Média de 7 mil alunos cada um tinha. E a Federal do Rio Grande do Sul durava 5 dias naquele período dos anos 90. O simulado, para ter uma ideia, era algo que não existia. Né? Fazia-se o simulão ZH no Gigantinho e o simulado do Universitário na PUC, que eram os 2 simulados principais para todo o Rio Grande do Sul, porque os colégios não produziam seu simulado em virtude do desvio padrão e da quantidade absurda de questões que tinha que ter para poder simular a prova. Sim. Então, os colégios vinham em excursões do interior, né? Vinham da campanha, vinham da fronteira, vinham de longas distâncias. Portão? A Portão já é mais perto, para poder fazer. Né? Cara, eu lembro assim de me arrepiar. A folhagem do caderno de provas da 0 hora no Gigantinho, o barulho que era a galera fazendo no colo, para ter acesso ao simulado, porque era difícil de fazer. Eram 60 questões por dia, 30 de uma humana e 30 de uma exata. Imagina 30 de física, 30 de geografia. A redação era na quarta-feira e a prova encerrava na sexta, né? Gradativamente o número de candidatos ia despencando, né? E o gabarito era, na época, né? Basicamente a internet era uma situação que não existia. O gabarito era dado pelas rádios, né? No final do dia. E era tantas questões para os alunos não perderem e fazer a conta, né? Para ver se prosseguia ou não. E aí os gabaritos eram o nome de países, né? Então, questão número 1 de geografia, Argentina. E aí, Olha né? aí. B, Brasil, Olha C, aí. Canadá, D, Dinamarca e E de Equador. Aí, para o aluno não perder as letras, porque tinha que Sim. se fazer as 30... o radialista, né? Tinha que anunciar as 30 respostas de cada uma das 2 provas do dia. E aí usava-se o nome de países pro pessoal poder fazer o registro, né? E etc e tudo mais, e as contas. E assim eram todas as rádios que faziam cobertura. Era um negócio absurdo, né? Nós estamos falando de mas já foi de 5 dias, só para ter uma ideia. Não, o vestibular da URGS, historicamente, ele sempre foi muito denso, assim, muito cansativo. 5 dias, depois 4, agora são um final de semana, né? 2 dias. Mas assim, a quantidade de questões... 2 dias de manhã e à tarde, né? Não, Não? só de tarde agora. Só tarde. Só de tarde, mudou. Agora eu me confundi. E aí, o que é legal da URGS, assim, pô, hoje em dia, cada vez mais os vestibulares é menos tempo, né? A CAF foi ontem, é um dia só, todas as matérias, então tem pouquinha questão, são 7. Confundi Pra com cá. o Desk de manhã à tarde. Pode ser. E aí, o que eu ia chegar? Pô, a URGS, ela cobra tudo. Antigamente, eu sou da época das 25 questões. Pô, eram 25 questões, na física vai cair tudo. Vai cair a cinemática, vai cair a dinâmica, vai cair a elerodinâmica, vai cair questão de gases, e lá no final, os últimos, vai ter física moderna também. Então, fica até uma sugestão. Eu quero estudar, fazer prova antiga para revisar conteúdos, fazer um raio-x assim do que eu tô ruim, o que eu preciso melhorar. Cara, se tu pegar uma prova da URGS para fazer, tu vai passar por todos os conteúdos de física, vai passar por todos de química, todos de matemática, é surreal. E isso hoje em dia cada vez mais é raro tu ver, porque cada vez mais assim, o que será que vai cair? Na URGS não, na URGS vai cair tudo, sempre cai tudo. Agora são quantas questões? Agora são 15, que ainda já é, hoje reduziu, né, antigamente eram 25, mas ainda é um número bem expressivo de questões comparado com outros vestibulares aqui da região sul. 15 para cada matéria, tá? 15 de química, 15 de física, história, matemática. E a prova continua selecionando para URGS e para ciências médicas a mesma prova para as 2? Sim, sim. Continua sendo. E aí o candidato, como aqui no caso a UFSC faz com o IFSC e com o UFC, uma prova de concurso integrado, a mesma prova, o mesmo dia, para poder definir para as 2 instituições, né? Isso. A faculdade ali, o Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, fica junto ao Complexo Hospitalar Santa Casa, que é a Disney, né? Da galera aí da área da saúde. E o da URGS, daí já no Hospital de Clínicas, né? Isso, clínicas. Que é o hospital da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2 excelentes universidades federais, uma aula do ladinho da outra, e elas usam, portanto, né, o mesmo vestibular. O candidato, no ato de inscrição, já define, né? Se ele concorre para a URGS ou para de Ciências Médicas ali de Porto A Alegre. distribuição de vagas via SISU é a mesma nas 2? Eu acredito que sim. Eu só não tenho... Eu não lembro disso. Diz a fundação. É. Não, a fundação agora é só pelo Enem.
Ah, a fundação não faz mais a vestibular. fundação- Por isso que eu perguntei. era- essa era a minha agora eu entendi. dúvida. Não, a fundação hoje em dia é só pelo Enem, é 100% das vagas Enem. Ela não faz mais vestibular com a URGS. então. Não. O da É, URGS é, a só uni- URGS. é a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Sim. a UFSPA, né? Para o cara que está ali, Isso. então a UFSPA vai fazer 100% Enem. Ela é 100% Enem. E já a URGS vai fazer aquilo que a lei federal exige, que é o mínimo 30% das vagas pelo Enem, 70% das vagas via prova. Isso. Então, esse é o mínimo. Então, todas as federais no Brasil têm que ter 30% das vagas destinadas à entrada via Enem. Mas a UFRJ, o UFMG dão 100%, e no Rio Grande do Sul a gente tem aí também a UFPEL, a FURG, a FURB, Unipampa, a a UFCM. Santa Maria dá 70-30, né? Algumas dão 100%. Então, o Rio Grande do Sul, claro, o Gustavo que estava em Porto Alegre, o cara que está na região de Porto Alegre, o cara vira o especialista daquela prova, porque às vezes o cara não tem interesse de ir com duas universidades excelentes na medicina, a UFSPA, que Lá é pro hoje interior, Enem, né? e pela prova de ir para o interior. Mas se ele quiser ir para o interior, ainda hoje, majoritariamente, ele tem que aprender a fazer o Enem também. A Unipampa é 100%. Então, você tem algumas ali com 100% ainda de entrada. E agora uma tendência a fazer o processo seriado, né? Então, elas querem começar aí a implementar um processo seriado, que é algo super inteligente, né? Fazer a prova do primeiro, segundo, terceiro, depois o cara opta por uma delas ou pega a última prova, se tiver a maior nota, onde eu espero que o Enem siga esse modelo. O Enem deveria seguir a prova seriada e o cara que está fazendo do primeiro e do segundo, como treineiro, fazer a prova valendo, para que ele estivesse mais motivado a fazer a prova com mais ênfase, mais enfoque, ele realmente fazer valendo, e aí ele pega do primeiro, segundo e terceiro, usa qualquer uma delas ou um combinado delas, que é o caso do SAT. O SAT que é o Enem americano, né, para quem não sabe. Então ele pega inglês e matemática, só que o cara pode usar qualquer versão de qualquer ano para compor as duas. Esse fato, né, do vestibular não estar mais integrado, da fundação, que era a minha referência. Já há uns 3 já- anos, eu já- acho. Isso ajuda muito, cara, porque, na verdade, assim, eu acho... O vestibular integrado eu acho interessante. O que eu não acho interessante é, no ato de inscrição, você tem que definir apenas uma, né? Que, na verdade, Sim. deveria ter uma janela de tempo para você depois fazer a alocação da tua nota conforme ela melhor... tem o melhor encaixe, né? Sim. Mas já aumenta a chance do camarada que está fazendo para as duas, né? Sim. Porque daí ele tem 2 chances via Enem, uma via SISU, uma via SISU para Federal, né, do Unisul, uma SISU total, daí no caso da fundação, né, e mais o vestibular URGS, né? Então ele já ali para medicina em Porto Alegre já melhora as opções. teria- Lembrando, ele teria 3 lembrando opções, a né? novidade do SISU deste ano, né? Que é a abertura para concursos anteriores, anteriores, né? A nota dos anos Isso. anteriores O agora é Enem do- válida para o SISU desse ano. Dos anos anteriores, né? E deve permanecer, tá? Porque você acha que é um projeto que não eu não imagino que no próximo ano o SISU volte Recue atrás. com isso, não, eu acho que acho não. não. Acho que- Porque, assim, o ProUni e, se não me engano, também o FIES já trabalha com essa modalidade de utilizar a nota dos anos anteriores para... Então, acho que é uma tendência mesmo, vai ser... E o Quantos próprio quantos- SAT, né, que faz isso também, já né? faz, Então, talvez seja uma tendência, porque o cara, às vezes, ele pode... Vamos pegar um cara de baixa renda, né? Ah, eu fiz o Enem, tenho acesso à universidade e meu pai falou, não, tu não vai porque tu precisa trabalhar. Então, quando tu pensar no pessoal de vulnerabilidade social, automaticamente seria muito comum o cara não poder ingressar ou ingressar e ter que desistir do curso porque ele tem que trabalhar. Ou qualquer outra situação e aí de não- impeditiva pro dia, né? Qualquer Ou foi viajar, ou uma questão de saúde. E aí o cara vai lá no outro ano, ele vai ter que... Se ele passou um ano trabalhando, ele não tem condições de parar e fazer um pré-vestibular se ele é um cara de baixa renda. Então, ele teria que aproveitar aquilo. Então, eu acho que vai ter um impacto positivo nesse sentido. E tudo que tem um impacto positivo também tem outro lado. Então, o que a galera da medicina fala é, às vezes, o cara entrou naquele ano com o Enem, com aquela nota, ele acabou entrando para um curso de medicina, e aí ele vai lá e faz o caminho inverso, né? E acaba talvez liberando uma vaga ali onde ele estava para usar o Enem lá do outro ano que ele aplicou, poderia ser esse ano, né? O primeiro ano, por exemplo, ele passou, mas ele não usou o do outro ano, de 2024. Agora ele vai poder usar também o de 2023. Teoricamente, ele poderia abandonar o curso numa universidade menos expressiva, ou que não está alocado próximo à casa dele,
usar o Enem de novo e tomar a vaga de alguém que estaria entrando agora. E aquela vaga fica disponível, só que às vezes demora para a universidade ter a agilidade de colocar alguém e às vezes fica em branco. Ah, não, ela ela- geralmente vai ficar ociosa. E ela vai ficar ociosa. Então, tem também esse impacto que seria negativo, entre outras variáveis. Mas eu acho que a principal ali é quando você fala de aluno de baixa renda, que tem uma mobilidade menor, e a gente sabe que a realidade do Brasil, de muitos desses alunos que saíram do ensino médio, é ter que trabalhar por um período integral, porque eles não têm a questão da condição financeira ou não têm a maturidade para entrar no curso. E aí ele vai trabalhar em algum lugar e chega lá, ele está trabalhando e um cara passa na frente dele e vai dizer, poxa, o cara que tem menos habilidade que eu passou na minha frente, foi promovido, você não está na faculdade. Aí o cara, opa, ele acorda, amadurece, e aí ele pode usar aquele Enem que está guardado para um curso de uma área afim, e depois fazer um mix. Isso aí já era para ter, demoraram, na verdade, para aprovar isso, né? Porque com uma única edição por ano, você perder toda a validade dela, ela perde o uso assim que acaba o SISU, assim que acaba o ProUni, não fazia sentido. Então me conta, como é que foi a tua trajetória de vestibular? Já foi no primeiro? Como é que foi o que tu esperava? Tem que fazer mais algum? Que a gente percebe que é cada vez mais incomum, né? Um aluno no seu primeiro vestibular de medicina lograr êxito nas universidades federais. Geralmente é um pouco mais experiente, segunda, terceira né, ocasião. Como é que foi? Geralmente, assim, acho que a média fica 2 a 3 anos de cursinho pra pessoa ingressar na medicina. Sempre tem uma pessoa que consegue antes, mas tu vê o padrão. É isso, né? Na minha relação da URGS, a vida toda eu estudei pra URGS, eu fiz o ensino médio voltado pra ela e achei que ia entrar direto, mas aconteceu uma coisa no mundo muito louca chamada pandemia. Bem no meu ano de terceiro ano, eu me formei em 2020. E na época eu queria medicina, mas eu tinha receio de entrar na medicina no sentido de, será que eu vou conseguir? Eu tinha medo de ficar muito tempo em cursinhos e sem prosseguir, né? Então naquele ano, eu nunca me esqueço, eu botei o vestibular da URGS, eu botei pra odonto. E eu passei direto pra odonto na URGS. Isso foi... Eu agradeço por ter feito isso na época. Que é um top 10, né? Da URGS, né? É. Odontologia. A odonto sempre foi muito forte. Odonto, direito na URGS. Top 10. Medicina. E botei pra odonto e passei direto no ensino médio. Mas como eu falei, teve a pandemia. Naquele ano, eu fiz 2020, era pra 21. O 21, o semestre da odonto ia começar só em novembro. Pensa que loucura. Porque tava tudo bagunçado. Chegou ao ponto que a URGS colocou 3 semestres em um ano. Eles tinham ficado um longo período com as portas fechadas, não podia ter aula, né? E pra tentar não bagunçar mais aí no calendário, eles colocaram 3 semestres, adentraram no final do ano adentro aí, foi loucura. Ô, Gustavo, esse processo seletivo de 2020, ele teve alguma particularidade em função da pandemia lá na Teve UFS? essas mudanças depois da pandemia, né? No ano ali não teve o vestibular, e aí eles anunciaram mudanças, que aí reduziu o tempo de prova. 4 para 2. Caiu dos 4 dias para 2, porque tinha muita aquela questão na época, assim, de como é que tu vai botar tanta gente numa sala, tudo fechado, é pandemia, então reduziram para 2 dias de prova, reduziram o número de questões para justamente tu não ficar tanto tempo em sala, né? Então teve essa mudança, uma mudança bem significativa, na verdade, que aí caiu pros 15. E nessa época aí, o Enem também, botei... O Enem eu fiz, se não me engano, foi em janeiro, por causa da pandemia, geralmente é em novembro, né? Enfim, daí era pra odonto, mas ia só começar em novembro, mas eu já queria medicina. A pessoa, lá dentro o cara sabe, né? Então eu continuei estudando pra medicina e acabou que eu vim pra Floripa justamente pra fazer cursinho. Então eu nem cheguei a cursar porque eu já queria medicina mesmo. E aí que surge como é que eu vim parar em Floripa, como é que eu conheci o Evandro, foi nessa vinda pra cá. Mas tu procurou Floripa ou tu procurou cursinho? Eu procurei Floripa, na verdade. Tu queria vir pra Floripa? Minha mãe, na época, ela teve uma oportunidade de emprego aqui, ela tava trocando de área, não queria mais a área da saúde, justamente por causa da pandemia, foi muito pesado, assim. E aí nós fizemos essa mudança. Viemos pra Floripa e aí eu conheci o Coque, aí eu fui atrás de cursinho. E aí já, quero ficar em Floripa, quero ficar na praia, né? Acho que é sonho de todo gaúcho isso aí, de Porto Alegre, morar na praia. Ganhou uma roupa Não é só de gaúcho, não. E aí eu fui ficando por aqui, daí entrei no Coque, eu fiz vestibular pra UFSC, fiz pra CAF, enfim. Aí serviu assim. Certo. E aí dentro do contexto, tu fez UFSC, a CAF e URGS. URGS tu já estava bem preparado? O FPR também fiz. Teve um ano... Qual foi que tu disse assim, cara, eu me preparei pra URGS, mas assim, consegui fazer... o que foi mais próximo em relação ao teu... Tu estava mergulhado. O URGS é um negócio que tu dominava imensamente. Sim.
E a UFPR já é um outro padrão, o UFSC já é completamente diferente, a CAF já vem com uma outra pegada. Sim. Como é que você percebe assim, ó, cara, aqui eu consegui, fui legal, assim, considerando as diferentes provas, né? Não, eu encabecei foi na UFSC, porque quando eu entrei no cursinho, aqui era só UFSC, não se falava em URGS, né? Então acabou que ficou de lado, até porque, como eu falei, eu não queria mais ficar em Porto Alegre, queria continuar em Floripa. Minha família já estava aqui, a gente estava estabilizado. E consegui performar muito bem na UFSC, sim. Eu nunca tinha feito uma prova de somatório, porque a URGS não é somatório, ela é ABCDE, totalmente diferente, e consegui ir muito bem ali. Eu encabecei foi a URGS. Fiz o FPR também. Eu lembro que teve um ano que eu deixei de fazer a URGS para fazer o FPR. Ia ter conflito de datas, segunda fase ali, e eu queria o FPR. Mas a principal, com certeza, foi a UFSC, assim, e consegui performar bem. De novo, aquilo que eu falei, como tu prepara para o URGS, nossa, tu vê todos os conteúdos, sabe? Não tem nada que escapa. Isso te dá muita segurança para fazer outras provas, porque o teu leque de conteúdos, assim, é gigante performado, sabe? Ou seja, o cara de hoje tem que estudar. E aí ele todo ano estudava a URGS, porque daí como ele vinha com uma aprovação lá de odonto e era especialista nessa prova, todo ano ele estudava a prova, só não fazia porque os vestibulares batem, e para continuar ensinando os outros a como fazer a prova. Virou professor da prova. Sempre ajudava, porque ali, como eu falei, no cursinho que eu tava, era sempre UFSC, né? UFSC. Então, quem queria fazer o URGS ficava muito perdido no que estava acontecendo. E aí eu sabia o que ia vir na prova, a ordem, tem até padrão de gabaritos, não sei se você já sabe disso. Não, pode ir. Antigamente tinha isso. Hoje em dia se reduziu mais às exatas, mas até hoje, assim, por exemplo, a matemática são 15 questões. Então, com certeza vai ter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E. E é curioso, teve um ano que eu fiz a URGS, o Evandro lembra que eu fechei a matemática, justamente por isso. Faltava 2 questões. Aí eu contei o gabarito, faltava uma A e uma E. Aí eu, putz, o que eu vou fazer aqui? Tava acabando o tempo, né? Essa história é engraçada. Eu tava assim, meu Deus, é as malandragens do vestibular, sem dúvidas. O cara vai ficando casca grossa pra essas coisas. E aí, enfim, tinha 2 conteúdos. Um era de polinômios, assim, bem rock and roll, não ia dar tempo de fazer. E a outra era mais tranquila, de geometria. Pô, comecei a martelar na geometria ali, pá, deu A. Pô, na outra eu fui reto e botei E e fui embora, sabe? Fui fazer o resto das questões. Tu contou o número de... Isso, eu tinha né, contado. de A, B, C, D, então Isso. tu fez para... Eu já tinha feito toda a prova e faltava 2 questões de matemática. Daí eu fiz uma dessas que faltavam, deu A. Contando lá, eu tinha marcado 2 E, faltava mais uma. Aí eu marquei E, nem fiz a outra questão. E acabou que era E também. Daí eu fechei. Nunca esqueci isso. Foi bem gratificante, assim, tipo, pô, funcionou, sabe? E até hoje esse padrão tem na matemática, na química aparece muito, na geografia, curiosamente. E, claro, às vezes escapa, né? Não é uma regra. Mas geralmente, mas na hora de fazer um chute consciente, Isso. é uma forma de você não jogar a questão fora. É. Se tem que chutar e não dá tempo e vai chutar para qualquer lugar, procura estabelecer um padrão que pelo menos diz assim, cara, eu achei uma forma de tentar salvar a questão. Pronto, né? Não é... Concordo contigo, não tem como garantir que isso vai, né, seguir, né, um sistema linear, mas quando você observa essa divisão, muitas vezes ela está equilibrada. E não só lá, né? Eu fiz uma conta rápida não, na verdade foi uma investigação, peguei 5 anos de provas do Enem, né? Da prova amarela, sempre, né? E aí, inclusive alternando, né? Num ano eu pegava inglês, no outro ano eu pegava espanhol, né? E fazendo uma investigação de gabarito, você vai observar que o número de segurança dessa distribuição, ele tá ali entre 17 e 20, né? De incidências por letra. Né? Mas, de novo, não é uma garantia, é apenas uma curiosidade a mais. Né? Só teve um ano dos 5 que uma letra deu 24 incidências, tá? Entre as 90 opções, né? São 2 cadernos, 2 provas de 45, um gabarito de 90. Então, só teve um ano que uma letra deu 24, mas para dar 24, a outra deu 12. Olha que curioso. Só que as intermediárias continuaram no padrão de 17 a 20, né? Sim. Então, assim, é uma oportunidade de você buscar um chute consciente, porque você vai chutar. No Enem, ali você vai chutar, né?
por uma questão de tempo, uma questão de dificuldade, né? Num vestibular de múltipla escolha simples, A, B, C, D, E, você vai ter alternativas questões que você vai ter que inevitavelmente chutar, né? E aí, sempre tem, né? Como você dar uma olhadinha nesse Tem sentido. jeitinho. Porque assim, ó, por exemplo, no meu caso lá, é medicina. A URGS, tu tem que pensar nos pesos. Sim, tem Nossa, peso e desvio padrão. fundamental. Português e redação é junto a nota, eles fazem um somatório ali. E todos os cursos têm peso 13 em português. Tanto vai no histograma da URGS, das 15, cara, a média de acertos fica ali nos 11, 10, é alto, isso é alto. A física é 3, 4 acertos de 15. Português é lá em cima, porque todos... 11 de 15 em língua portuguesa? fica sempre ali nos 10, 12, 11. Das 15 questões, Das fora 15 a nota questões. da redação que depois vai somar. Isso, eles somam depois. Então, assim, o teu jogo em língua portuguesa na URGS começa em 10 questões. Tu tem que ser bom em português, na gramática. O vestibular da URGS é gramatiquinha, tem que saber. São sempre 2 textos agora, né? 2 textos na íntegra, assim. E as questões são tudo em cima daquilo ali. Tanto de interpretação, questão de voz passiva, crase. Sério. Mas eu quero chegar. O português é fundamental. E os pesos, né? Então é peso 3. Outra coisa que tem peso 3, que é o maior peso. Para medicina é a biologia, certamente. Não quer ser médico. Língua estrangeira, o inglês, no caso, é peso 2, né? E química também Peso 2. tem. Acho que é até peso 3, tá? Peso Química. 3. Você muda, mas agora acho que é 3. Uhum. Essa é a tua prioridade. Já dá uma olhadinha pra nós já... Tu chega na prova, tu vai fazer faça essas aí. Por que eu digo porque faltou tempo? A matemática é peso 1. Então, por mais que eu faça mais acertos ali, na hora de fazer o meu score da nota, não vai mudar tanto. É muito melhor eu acertar uma a mais em português do que uma em matemática. Então, na URGS, eu deixo a matemática mais pro final, porque eu garanto a média. Vamos supor, a média é 5. Uma estratégia de prova que eu sempre gostei de fazer, e funciona na CAF também. Cara, eu garanto o número mínimo de acertos para bater na média do score. E vou gastar esse tempo onde eu tenho pesos onde importa, que é português, biologia, inglês, né? Que vai valer muito mais do que ficar ali. E aí acabou que eu consegui, no finalzinho, jogar isso aí. Claro, essa estratégia... Tu aprovou em medicina em que ano? Do qual? Qual Da universidade? URGS. Da URGS eu não fui pra medicina. Ah, tá, Eu fiquei pra UFSC... desculpa. foi da Odonto. Isso foi em 21. Tá. Pra medicina foi só pra cá. Foi pra UFSC e foi pra CAF. Tá. E depois eu tentei também pra UF, lá em Niterói com o Enem. Tá. Mas, onde é que eu tava? Tá, no score, na estratégia. Isso é interessante da URGS, porque assim, ó, tua nota, ela não é 1 para 1, não é eu acertei uma questão, eu tenho 1 ponto. Não, eles trabalham com a média de acertos. Tu tem a nota, o score, que ele vai de 0 a 1000, e aí depende do ano. Se esse ano a média de acertos de todo mundo foi 3 questões na física, vamos supor. Se eu fizer 3 questões na física, eu vou garantir 500 pontos no score. E aí tem o desvio padrão. O desvio padrão é 2. Então, a cada 2 acertos a mais da média, eu vou ganhar mais 100 pontos no score. Isso é muito importante, tá? E acho que é legal explicar, porque muitas vezes as pessoas elas não conseguem lembrar o que é o desvio padrão, né? Então, pegando bem aqui o que o Gustavo traz, né? Então, a massa de concorrentes naquele vestibular da URGS para física foi de 3 questões e média de acerto. Então, todo mundo, né, parte da linha de 3 questões, certo? 3 questões ganha os 500 os pontos 500 de score, pontos. metade da nota do... E o desvio padrão, que são de 2 questões, na média, quem saiu da média, quantas questões acertaram acima da média, correto? Esse é o desvio padrão. Porque o desvio padrão pode ser 1, 2, 3, que é a galera que sai da média. Então, quando se desvia, o padrão de quem desviou foi de X questões, correto? Isso. Então, toda vez que eu alcanço um desvio padrão, eu ganho uma bonificação na pontuação. Exatamente. Correto? Exatamente. Se eu faço 2 vezes aquele desvio padrão, aí eu subo. Isso. Perfeito? Que nem o da Que física... é uma coisa complicada de o cara explicar, né? Mas pro cara, assim, pro cara que é leigo, né, assim, a forma mais simples, então seria o quê? Ele saber que essa tabela que o Gustavo falou, esse histograma, tá liberado no site Tá da no próprio URGS. site da URGS. Então você vai lá na URGS, na página, e olha lá, histograma média de todas as matérias. Vai pegar uma por uma, né? A gente faz uma meta com isso, né, Gustavo? A gente faz uma meta e coloca do lado para vincular com cada curso, com a nota de corte.
E aí o cara vai pegar o desvio. E aí o cara só tem que pensar. Fiz a média, ganhei 500. De 0 a 1.500. Né? Ok. Estar acima da média ou abaixo da média é mais interessante. É só pensar na escola. Tem que estar acima. E quanto mais ele se desviar positivamente, maior a nota que ele recebe. Esse Agora, modelo se é um desviar modelo negati- inteligente, né? Isso. É um Né? modelo... Que é o que faz a CAF. A CAF, ela faz o quê? Cada vez que tu fizer a média, tu ganha 500. São 9 matérias na CAF, contando com a redação. 4 vezes 9, 45 mil. Então, a nota transformada, que é score, é o 45 mil. Então, no caso da CAF, não chega a 3, é difícil chegar a 3, matemática, física e química, de 7. Então, o cara vai deixar para o final, naquela prova. No caso do Enem, que tem desvio padrão em média, e a média é 500 também, a gente sabe que por outras questões que são a nota final, a matemática e a química é a matéria mais importante, porque a matemática chega quase a 1.000. Porque antes do desvio padrão, eles pegam a média, vão pegar antes do desvio padrão, eles vão pegar a nota final, que tem uma base pelo desvio padrão. Então, essas notas não chegam a 1.000. E quando você vai para a URGS, vai usar também esse sistema. A UFSC não usa, mas a URGS usa. Então, se o cara pegar a tabelinha, olhar a média de cada nota e jogar na estratégia, menor média eu deixo para o final. E Porque o padrão tem se mantido ano a ano, por exemplo... Bom, língua portuguesa está se mantendo, né? Língua portuguesa sempre é alto. Porque 10. como é peso então para o desvio todo padrão mundo... é baixo, né? O desvio padrão, porque de 15 já 10 é a média, então o desvio padrão vai ser 1, talvez, né? É que assim, pro- a quantidade de questões pro desvio padrão, qual que vai ser a média, isso varia de ano para ano. Uhum. Mas, com certeza, geralmente a física, a matemática, químicas exatas ali, a média de acertos é baixinho. Fica 3, 4 ali. Fica um gráfico, ele é bem interessante. Ele sobe rápido e já desce, assim. Então, em 15 opções, né? Em 15 questões. Isso. Então, o desvio padrão, nesse caso, deve ser perto de 2. Geralmente né? é 2, 3. E na língua portuguesa deve ser 1, né? Porque já está lá em 10, né? Então, provavelmente, né? Mas para o candidato que vai fazer o URGS para a primeira vez, esse conjunto de informações que são extremamente técnicos ajuda na hora de enfrentar a prova. Cada uma delas. E tem uma estratégia de prova. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer em sequência ou não? E assim, ó, eu queria dizer que o vestibular a gente tá... É que a minha cabeça é muito medicina, né? Que é outro game. Mas quando a gente fala do desvio, é da prova toda. A prova toda, é isso. Então é importante ressaltar isso, né? Porque é o cara que ia fazer 30 pontos para um curso e o cara, né, que tem que fazer 70%, 80% da prova. Peraí, né? só um pouquinho, agora me confundo. O desvio padrão é por... É para a prova. É para mas todos os candidatos que fizeram a prova. Ah, tá. Para todos os candidatos. Então a gente mas tem o desvio padrão de física, tem o de Isso, química. tem um desvio padrão para cada matéria. Mas quando que a gente fala para passar em medicina, a gente só tem que cuidar, porque alguém pode pensar, então a média dos caras que vão fazer medicina é 3. Não. A média de todos os caras que fizeram vestibular na física é 3. E tinha cara que estava buscando 30% da nota da prova. É aí que eu ia é um chegar. curso de zootecnia, um curso de bibliotecnologia. A gente não está desmerecendo, mas ele tem menos gente buscando. Então, é a média de todos, como o Enem, a média de todos. E aí, a partir da média que todos os alunos... Quantos alunos fazem a URGS? Mais de 30 mil? Mais de 30 mil. Mas muita gente. Assim, então, eu vou pegar o caso da medicina. Eu acho que a gente pode continuar no caso da medicina, porque quem está em Santa Catarina e vai fazer o URGS, na sua imensa maioria, vai fazer para medicina. Que é o público padrão do Escola em Voz nesse episódio, né? Beleza. Pode seguir. Assim, eu acho que foi muito bem pontuado pelo Evandro. O que é experiência, né? Não, o que é experiência? O cara é Mas eu queria ter dado essa atenção mesmo. É que a pessoa que vai fazer para outros cursos é interessante, é muito importante saber o desvio padrão, mas você não precisa, nossa, meu Deus, ficar calculando coisa. O que eu diria? Se tu vai fazer para qualquer curso, exceto a medicina ali, o que tu vai focar? Cara, foca nos pesos. Eu tenho peso em história, por exemplo, história, geografia e o português. O cara do direito, O cara do direito, tu te preocupa nos pesos. Eu tenho que fazer o maior número de acertos nos pesos, porque isso aí vai potencializar minha nota. E aí depois tu estuda o desvio padrão, até por uma questão de estratégia de prova, que aí compartilha a mesma coisa com a medicina. O que eu quero dizer? Eu sei que o desvio padrão na matemática é 2 acertos e a média deu 5 acertos das 15. Uma estratégia que eu uso muito, e na CAF, quando eu fiz e fui aprovado, funcionou, foi a mesma coisa.
Cara, em vez de eu tentar fazer o máximo aqui em matemática, eu garanto, a média é 5, eu vou fazer 5, 6 questões. Garanto ali. Vai pra próxima. Eu procuro umas que eu sei que eu vou conseguir fazer, faço ali. Eu sei que eu tô acima da média, eu já garanti metade da minha nota do score, os 500 pontos, porque eu cheguei na média de acertos. E eu vou agora para as outras coisas, vou fazer o que tem peso para mim. Né? No caso da CAF, tem esse relatório histórico de vestibulares anteriores? Tem que pegar, média de acertos e etc. Tu tem que pegar todo ano, né? Por exemplo, eu peguei agora a média da metade do ano, que é um vestibular menos concorrido, apesar de que esse ano não teve UFSC, e peguei do começo do ano. Então, eu ponho, assim, a média dos 2 últimos anos na meta, mas eu pego a média dos 10. Tá, mas é porque tu tem muito envolvimento Sim, com... mas a tu CAF, conhece... mas infelizmente a CAF tira o vestibular, os dados do vestibular anterior, e a URGS não tira. Não, a URGS não tira, a Federal não tira. Mas a a Federal CAF tira. não tira, CAF, a UFSC não tira. a Tu CAF consegue investigar e fazer um parâmetro olhando os vestibulares anteriores. ela retira. Pois a é. CAF. Que A é CAF os pesos. retira isso. Ó, vamos lá, só pra gente aproveitar aqui rapidinho. Então os vamos pesos. lá, em medicina, tá? Os pesos variam por curso. aí, Federal do áreas, Rio Grande do Sul. Federal do Rio Grande do Sul, língua portuguesa e redação, nós temos aí 3. Literatura e língua portuguesa 1. História e 1. Aí geografia 1, matemática 1. Língua estrangeira moderna 2. Aí nós temos física 1 ponto, química 2 e biologia 3. Tá, é isso aí. Tá, Isso muito pro bem. curso de medicina. E cada curso tem o Sim, seu peso, igual e ao o cara federal, que tá né? ali ouvindo, ele Igual tem ao- que se ligar no peso, e a média do desvio padrão é para todos. Se o cara usar a estratégia de ir lá, garantir a média, garantir 500 pontos e depois ir no peso, Isso. no caso da CAF não tem peso. Então, o que a gente pede pro cara? A CAF tu tem que fazer 9 de 14 em português. No último ano, na metade do ano foi 9,3, mas historicamente não chega a 9. Então, garantir 9. Aí tu vai lá na redação garantir um 6,5, porque historicamente fica 6,1, 6,2. São as mais altas. Aí tu vai para inglês, chega a 4 e pouquinho, tem que fazer 5 de 7, então tem que priorizar. Biologia, história e geografia é quase 5 de 7. E matemática, física e química, historicamente, não bate 3. Deu 3,06 na física da Então, última aplicação. Daí dentro o cara vai usar isso. Dentro dessa estratégia, pegando então tanto a CAF que o Evandro traz e a URGS, que é, né, o principal tema de discussão aqui, dentro da prova de 15 questões, você tem uma divisão daquilo que você vai buscar em primeiro parâmetro, né? Então, podemos dizer que você faz 2 ou 3 provas de matemática na mesma prova, né? Uma prova de conquista, certo? Uma prova de arrancada, de conquista De garantir a média. de garantir a média. Uma prova de subir a média. E se der tempo, cara, vou ver o que dá. Exato. Né? Sintetizou Beleza. muito bem, é isso aí. Né? Porque tem que pensar, eu tenho que administrar meu tempo. Se eu vou tentar escavar mais uma questão aqui. Cara, eu vou onde eu tenho peso, na biologia, que é 3. Um acerto ali, lá na nota final, quando fazer os scores, vai valer muito mais do que tiver acertado 2 ou 3 de matemática. É isso que o candidato tem que entender, porque matemática é peso 1, a bio é peso 3. É isso E que eu tô pensa, falando. olha só, e o desvio padrão, 2 na matemática, 3. Tu tem que acertar 3 a mais da média pra ganhar 100 pontinhos no score. Que Cara, é pouca coisa. É isso que eu tô dizendo. A importância do preparo técnico para cada tipo Prova. de prova. Cada prova Porque- tem o seu DNA. Porque o cara de É. medicina, ao fazer a prova da URGS com sistema de desvio padrão e peso, na UFSC tem sistema de peso, não tem o desvio padrão, tá? Mas se a gente consegue preparar o candidato para, dentro da prova, ele saber qual é a performance dele por matéria, né? Dentro disso, ele sabe justamente como fazer o mapa dele da prova. O controle de tempo, o que ele já conquistou, ele já começa a fazer conta. Isso muda completamente o que você falou. É outro game, é outro jogo. É outro jogo. Tu quer ver, Gross? Olha, hoje, o que é uma prova limpa e fácil? Primeira fase da UFPR. O que é uma prova limpa e fácil? Primeira fase da USP, da Unesp. Não tem peso, não tem desvio padrão. O cara vai lá, pega a nota de corte e faz o que ele quiser daquilo que ele tiver facilidade. Na primeira fase, né? Aí uma prova mais elaborada, a UFSC por causa do somatório, obviamente, né? Quando você pega a CAF, ela tem tem desvio padrão.
a URGS mais elaborada, porque tem desvio padrão e Peso. mais peso, e aí o Enem, a mais elaborada em técnica de todas. A mais complexa, o Enem. Por quê? Porque com base primeiro com base no desvio padrão, as notas não chegam a 1000, mas a redação chega, perdão, não tem desvio padrão, é a nota do aluno. As outras, ela tem um desvio padrão, então as notas não chegam a 1000, a matemática chega lá a quase 1000, mas chega a 800 humanos. Lembra uma vez que chegou a 1008? 2015 chegou a 1008, Da matemática, né? porque a média da matemática do Brasil desceu 1 ponto, então chegou a 1008, né? Ela é calibrada para chegar tecnicamente a 1000, só que daí entra o TRI, onde a fácil vale mais que a difícil, com 3 parâmetros. 3. Uma nota que o INEP dá, que é o parâmetro B, o parâmetro A, que é um parâmetro de coerência. Se eu acertar fácil em detrimento da difícil, eu ganho mais. Se eu acertar difícil em detrimento da fácil, eu perco no parâmetro A e perco no chute. Porque se eu não sei o que é crase, se perguntou o que é crase e eu errei, e eu acertei a aplicação, eu vou ser punido por isso. Então, a prova que é mais estratégica é a prova do Enem, chamada de prova democrática, onde as fáceis valem mais e as difíceis valem menos, para ajudar o aluno de escola pública a entrar na coisa. Ela é baseada no modelo ECT, né? É. Ela é, né? Acho que É. é igual a CNH brasileira, o Isso. Código Brasileiro de Trânsito. Copiaram do Canadá É isso aí. e pronto. Constituição E não fizeram as devidas... Adaptações, Eu acho que a né? única coisa do Enem, eu gosto da Não, prova, também, tá? eu acho A única que... coisa dela, ela é mais democrática, eu gosto dessa prova, só que falta ensinar a técnica de prova para as pessoas. Não, e ter eu esse acho que entendimento. o que nós estamos discutindo aqui está ficando É. evidente em todos os episódios dessa temporada especial, é que o candidato que conhece a rigor os critérios que estabelecem ali, né, os parâmetros de correção, desvio padrão, de peso, de prova, de ataque, de conquista de média, de superação e de até, né, de chute, esse candidato, ele ganha de lavada porque o abismo entre quem não sabe e quem sabe é muito grande. Porque as provas todas que nós estamos discutindo aqui foram elaboradas para não conseguir serem executadas dentro do tempo. Tá? Então, assim, a gente sabe que o nosso candidato já ele já é confrontado com algo que não dá tempo. Isso. Então, ele precisa ter técnica para isso. E eu vou só acrescentar aqui, o aluno não sabe por quê. Por que o aluno não aprende isso? Ele não aprende porque a gestão da escola e os professores também não sabem. Então, eu acho que assim, ó, a escola deveria se preocupar, já que ela também, se é uma escola que vai fazer transição, médio faz transição para a faculdade. Ela não pode simplesmente dizer, eu só transfiro conhecimento para os alunos. Não, eu transfiro conhecimento, habilidade e atitude, é o chá. Só que a habilidade também entra a habilidade de fazer uma prova. Total, habilidade então de a tempo. escola deveria contratar, a gente que está aqui, inclusive, deveria nos contratar. Tava indo bem. Deveria Pelo contratar amor de Deus. para treinar o Aponte o seu celular para o QR Code na tela. Tá passando embaixo o aqui. gestor e o professor. Por que eu digo isso? Porque eu trabalho em muitas escolas, muitas, né? E tive contigo no Rio Grande do Sul, tive contigo em Porto Alegre, tive no Paraná e conversei com muitas pessoas que fazem gestão de escola e realmente eles não têm o conhecimento disso. E eles não têm porque talvez não pegaram que isso é muito importante, é um diferencial para a escola. Porque se tu tem aprovação, tu tem matrícula. Tá, se tu tem matrícula, tu tem um salário forte para o professor e tem toda uma estrutura. Sabe que isso se chama jabá, né? Não? Que tu acabou de fazer. Jabá, absurdo. Né? Sabe que isso não sabe, não? É, jabá. É. Jabá. O que é jabá? É quando um convidado tá numa entrevista na rádio ou o radialista... Mas normalmente o jabá é pago, né? É verdade, o almoço então a gente já sabe. Vai ser Mas nota Mas, Gustavo, me conta o Quanto seguinte, que vai cara. custar? Primeiro você não tá falaram que é fazendo o jabá. quê Uma agora? camisa de 300 fios. Você tá fazendo o quê? Conta pra nós. O que você tá fazendo hoje? Como estudante. Como estudante, Isso. eu quero ficar na UFSC. Eu ainda não consegui acertar ali para entrar na UFSC. Tá. Eu quero ficar na praia, né? Então, eu continuei estudando pra UFSC. Esse é o último ano, assim, cheguei muito perto. Meu objetivo é esse, é ficar em Floripa. Quero Tá. ficar por aqui. Então, você ainda é um vestibulando. Ainda sou um vestibulando pra UFSC. Pra E UFSC. fez a CAF Medicina. ontem. Eu Como é que fui foi? ontem Como é na que foi CAF. ontem? Conta pra nós aí. Vamos aproveitar esses É minutinhos finais. só localizando a galera que está assistindo, público. né?
Ontem, dia 2 de novembro. 2 de novembro. Né, domingo. Sim. Primeiro domingo de novembro aí, cheio de provas e de vestibulares desse colapsado calendário polêmico, como diz o nosso Nosso Anderson. calendário é um absurdo. E aí o Gustavo fez a prova da CAF, que foi realizada ontem, Fiz. 2 de novembro. Vai lá, Que Gustavo. ele já passou várias Você vezes. fez aonde? Você fez aonde? Eu fiz em Biguaçu? Biguaçu, Na Univale, campus da Univale. Ali. Campos de Biguaçu. Como é que foi a prova ontem? Com alguma surpresa? Alguma... Dentro do padrão esperado? Não, padrão. Eu já tinha feito a CAF ano passado, eu fiz no meio e final do ano. Passei. Tinha feito pra Univale, fiquei em 14º, 16º. Resultados bem expressivos. Né? E esse ano fiz de novo, eu sempre faço ela, porque é a primeira prova da região aqui que... Apesar que o UFPR foi um pouco antes agora, mas geralmente ela dá o start nesse calendário. Por exemplo, teve a CAF ontem, domingo, agora esse domingo tem Enem, depois tem o Enem, nos outros finais de semana já tem a URGS, 29 e 30, e depois já tem o UFSC, o UFCM, aí vai que vai, né? E o cara pode treinar e ajustar a estratégia de prova. Exatamente. Faltou tempo, gabarito, alguma coisa, então Ontem é uma boa ele sacada. já apitou no radar um conteúdo que na hora da prova eu demorei mais do que eu imaginei que eu demoraria pra pensar. Então é uma coisa que eu vou dar uma revisada, né? legal. Isso que é o legal de fazer vários vestibulares, porque não tem, treino é treino, jogo é jogo, né? Quando tu tá ali, o bicho tá pegando, ali que tu vê onde é que tu tem as fraquezas e onde tu cresce. E fica até essa sugestão, se tu quer evoluir em nota, tu tem que estudar o que tu é ruim mesmo, o que tu não gosta. É muito fácil eu pegar uma lista de biologia aqui, fazer 30 questões. Tu estuda sozinho? Eu tô estudando sozinho agora. Porque E quantas horas por dia? eu estudo de manhã, acho que dá umas 4, 5 horas. Essa é a tua rotina. Porque ele tá trabalhando agora, né? É. O Gustavo teve uma situação... Sim. Não tem na problema família, falar, eu aí posso uma falar. situação, Assim, então ele teve que... Eu, infelizmente, minha mãe, ela faleceu esse ano, na metade do ano. Né? Quando eu tava na lista de espera pra UF, e por isso que eu desisti. Federal a Fluminense. Federal Fluminense, lá no Rio. Por isso que eu desisti de ir pra lá, porque eu tive que voltar pro Rio Grande do Sul pra ficar com a minha família. Né? Ninguém espera isso, acontece, beleza. E, enfim, eu já tava trabalhando, então eu trabalho home office de tarde, de manhã eu estudo. Não tô assistindo aula de cursinho, porque, pô, já fiz 2, 3 anos, já sei muita coisa, né? É mais pontual que eu tenho que estudar. Então eu estudo de manhã, faço prova e agora tô nos vestibulares. Essa tá sendo a rotina. Esse ano vai passar. Vai, não, Vai mas ia tá voltar dando... aqui. Pô, a mãe... Vai assim, ó, dando voltar aqui, energia. vai voltar Esse aqui ano depois vai, da velho. aprovação para dar o relato. Nossos sentimentos aí, tá? Não, obrigado. Não, a mãe tá sempre junto comigo aí, pode ter certeza. Isso aí. Ontem uma tranquilidade total, assim. Antes eu rezei, mãezinha, me dá uma força aí. Quando tiver que chutar, me ajuda a chutar também. E funcionou, sabe? Mas enfim, voltando pra CAF ali. Fiz ontem, achei padrão bem parecido com o que foi nos outros anos. E eu usei aquela estratégia parecida com a da URGS, né? Eu garanti 4 questões na matemática, 4 na química, na física. E o tempo que sobra, que nunca sobra, mas eu vou usar isso aí aqui no português. Fechar a história e geografia, que é mais fácil. É bem tranquilo de fechar, se tu já tá numa preparação, né? E, claro, caprichar na redação, porque a redação da ACAF, os corretores são Mão carrascos. Mão pesada, assim. É difícil tu tirar uma nota alta ali. Um 7,5, 8 é a Copa do Mundo, cara. É quase um 10, né? Não raro tu tira 5, 6 na redação. Um texto bom. É que eles têm as suas exigências mais deles, assim. Enfim. A minha dúvida, né? Quem é que elabora a prova da CAF? Ninguém não arrisca dizer aqui. Mas Eu nem sei quem é. deixa quieto Eu esse tô por assunto. fora, eu só faço. Quem elabora essa prova? Porque a prova é pegada, né? Sim, é uma Ela prova... é- É uma prova difícil, mas ela também é uma prova que tem muitos erros, né? Tomara que essa aplicação não teve. A gente já teve em 2023, de 7 questões de histórias, 3 erradas, canceladas. 3? 3 de 7 na prova de 40% 2023. da prova? 40%. Então, o padrão da CAF é errar muitas questões, 4 a 5 canceladas por prova. Meu Deus. Então, se o cara encontrar uma questão cascuda, do outro mundo, ele pode pensar, é rara. Às vezes parece- Agora eu quero saber Parece quem é que que elabora a prova. parece que o cara faz no happy hour, assim, né? Só pra gente pegar aqui rapidinho a gente sabe dos compromissos de vocês, já vai pegar a estrada pra Balneário, né? Você volta pra Daniela ou vai pra Balneário com ele? Vai Já decidiu, comigo, não? vou levar Cara, pra tu vai- Balneário. tu não, cara, Vou tu vai levar entrar pra numa Balneário. fria. Eu vai vou entrar ganhar numa- um almoço aí na Avenida Vai, Atlântica? não, vai ganhar. Ah, eu quero... Lá dentro do tem que colégio, pagar. dentro do colégio, na cantina do colégio. É, o que se tiver, né? Pra quem Que não hora sabe, que eu você chegar tava lá, na né? praia, pós-prova. A minha ideia era o quê? Eu de ficar de boa, pegar uma prainha Na lá na Daniela, Daniela, praia ficar Daniela. ali na areia. Aí o cara, não, vem logo aqui, porque tem que gravar, não sei o que. Meu Deus, tá.
Bem-vindo ao time. É assim, cara. Bem-vindo à Mas equipe. só para lembrar, então, prova da vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, primeiro dia no sábado, dia 29, segundo dia no domingo, dia 30. Caiu também nesse mesmo dia a segunda fase da UFPR. E, de novo, aquilo que a gente já discute há muito tempo aqui, né, no Escola em Voz. Uma pena, né, que a UDESC, de novo, mais uma vez, estabelece sua prova no mesmo domingo. Então, nós teremos 3 vestibulares no mesmo domingo. Eu acredito que se sair o curso de medicina na UDESC em Laguna, tá? Que é uma discussão que está ganhando cada vez mais volume, eu acho que a UDESC vai aprender a não fazer mais prova no domingo de UFPR e no domingo de URGS, né? Ela faz isso porque ela não tem medicina, só que ela penaliza os candidatos do norte do estado que fazem o UFPR, né? Muita gente de Joinville, São Bento do Sul, Mafra, Porto União, Jaraguá do Sul faz o UFPR por diversas razões, né? Exatamente. E a UDESC tem as suas engenharias em Joinville, no norte do estado. Então, ela acaba prejudicando muito esse candidato, né, que também buscaria o UFPR. E demora para dar data, lembrando que o UFPR deu a data Sempre no há primeiro um semestre. ano. Não, há um ano. Ela já publica... Ela publicou há um ano É a última atrás. a publicar o edital, a UDESC. E a CAF também deu, pelo primeiro ano, ela deu um ano antes. E colocou no dia do Enem, que já estava marcado de 2025. Lembra? Então, teve que trocar. Foi a primeira vez que a CAF fez. Vou dar um ano antes, mas deu na mesma data que era o Enem, que já estava marcado antes. Sobre esse assunto, eu vou fazer um elogio aqui, tá? Sobre esse assunto. Quero elogiar, e merece elogio, a Universidade Federal do Paraná. De todas, para mim, é a melhor na questão do cuidado com o vestibular. Se você olhar o que a UFPR oferece de informação, de vídeos, de tabelas... Manual do aluno extra. Meu Deus do céu, é um negócio... Além de publicar antes, além de dar uma janela de inscrição significativa... enfim, inclusive ela sempre se atualizando. Talvez esse seja o último ano das 2 fases, tá? A UFPR está considerando seriamente abandonar essa ideia de 2 fases, também fazendo, né, um ajuste, né, com esse calendário maluco aí. Aí ela vai migrar, né, para talvez 2 dias, né, como o URGS e como o UFSC, mas eliminando essa ideia de 2 fases. Mas será que eles manteriam a discursiva, que Talvez nem a UFSC fez, que integrou a deve... discursiva nas provas? Provável que sim, porque a discussão hoje já dentro lá da comissão, né, do vestibular da Federal, já lançou esse estudo internamente. Interessante. Está fazendo uma investigação interna, né, para ver como é que ela é aceita, né, pelos colegiados. E a ideia mais pronta de ser anunciada é parecida com a da UFSC, sábado e domingo. E eu vou fazer um elogio e uma crítica, então. Elogio a prova extremamente bem elaborada e democrática. A da UFPR? Sim, extremamente democrática. Por quê? Por que aumentou o nível, a medicina aumentou um ano atrás de 74 para 78, esse ano foi para 80. Porque, claro, a prova é extremamente democrática, feita para todos os cursos. Ela não era feita para medicina. Ela não foi feita. E eles talvez não se deram conta que o cara da medicina, a cada ano, fica mais cascudo. Então, agora subiu para 80. Mas foi extremamente democrática. Ela tinha questões fáceis médias e médias difíceis. Então, foi feita para todas. No caso da prova da UFSC de matemática, a prova é difícil para todos os cursos. Até para quem é matemático. Até para quem é matemático. Então, já uma crítica à prova da UFSC. Até para os caras da matemática. Esse é um elogio para a UFPR. A crítica é, em 2023, ela dava uma tabela com a nota de corte final, que é o capeta para fazer. Eu faço para fazer a nota final da segunda fase, porque ela só dava a nota final. 2024 e 25, ela não deu nem a do primeira fase e nem a nota final. Então, você não tem a nota de corte. A única forma de ter a nota de corte é pegando o boletim de quem passou. Porque no boletim de quem passou, então agora eu fiquei catando 400 boletins e não deu para pegar todos os cursos, que no boletim diz a nota dele e a nota de corte. No boletim, ela não faz mais a lista, nem que tinha em 2023. Então, tem que ficar catando o boletim de aluno para saber qual é a nota de corte, para fazer agora para a segunda fase a nota final. E para fazer para a segunda fase a nota final. Porque como é que você faz a nota da segunda fase para a nota final? Pega a nota da primeira fase da UFPR, soma com a redação,
todos os cursos vão ter e divide por 150, 60 e 90. Se o curso tem uma nutrição, por exemplo, arquitetura não tem a discursiva, só tem a redação. Se ele tem uma discursiva, aí tu soma uma discursiva de 40, mais os 60 da redação, mais o 90, Meu Deus, divide pelo que ele calculou. Já fiquei tonto. E se ele tem 2 discursivas, tem que calcular tudo isso, mas tem que ter a nota final para fazer a média, senão o cara vai para a segunda fase sem saber quanto ele vai tirar. Eu vou fazer um podcast ou uma live só para explicar isso essa semana. Não, então faça, Só porque, pra explicar porque isso. assim, tu explicou e não entendi nada. só E com hoje é você sua já. melhor Mostrando. Cara, deixa eu só fazer uma Essa- perguntinha final, que nosso tempo acabou, temos 30 segundos para Quer que nos fale pedirmos. só da UDESC 1 minuto para dizer o que mudou na prova da UDESC? Pode. Tá, então, para quem vai fazer o UDESC, esse ano a gente tem uma mudança significativa na prova da UDESC em relação à redação. Então, em relação à prova, continua 100 questões. São 50 de manhã, 50 questões à tarde, mais uma redação. Então, o cara vai pontuar no máximo 50 de manhã, 50 à tarde, 100, mais a redação 10, 110. Então, ele vai somar a nota dele, sem peso e desvio padrão. Para ter a nota final, ele divide pelo 110. Soma quanto ele fez, divide por 110. Para todo mundo a mesma regra. O que mudou significativamente? A redação, que era o gênero dissertativo argumentativo, passa a incluir outros gêneros dissertativos. Então, ela fez a mesma coisa que a UFSC. E a UFSC fez isso por quê? Por causa dos textos prontos que estavam disponíveis na internet, onde de 30 mil redações, tinha 2.000 textos iguais. Plágio parcial, igual parcialmente. E segundo o Manuel da Coperv, que esteve aqui, ainda era no primeiro buscador do Google que estava aquele texto pronto que eles, né? O cara nem se deu o trabalho de buscar e fazer uma pesquisa mais ampla, misturar no ChatGPT. Então, ela fez isso e a USP fez isso esse ano também. Então, o aluno da UDESC tem que se preparar para outros gêneros dissertativos, não o argumentativo. Deve cair os outros em função disso. Ou também esse e os outros. E incluiu 2 questões de filosofia e sociologia. É verdade. Não é um big deal, não é um big deal, porque assim, ó, ele incluiu filo e sócio, não é texto, como a UFPR, tem textos específicos, é história, né? Que rege ali a questão da filosofia e da sociologia. Então, deve cair uma atualidades ali misturada. E são 4 de 100 questões. Não é como a URGS, que tem 15 de literatura, por exemplo. Então, ela tem um volume muito grande. Ou quando tu pega a sociologia e filosofia na UFPR, tu tem 5 de cada, dá 10. Então, não é um big deal, né? Ele vai transitar por onde ele já aprendia, não precisa fazer nada à parte. Mas a redação, se ele não era o especialista em gênero, se ele treinou a dissertação durante o ano todo, ele vai ter que mudar agora. E lembrando que o edital e a informação chegou muito tarde da UDESC de novo. Muito bem, senhoras e senhores, com isso nós vamos encerrando este episódio, na presença aqui ilustríssima dos nossos convidados, meu querido amigo, sócio Evandro Schutz, e o nosso querido Gustavo. Gustavo, vai com tudo, a aprovação Obrigado. vem esse ano, obrigado pelas informações, Obrigado. obrigado por mostrar pra gente como é que funciona a prova da URGS. Né? Não vai fazer URGS? Vou fazer o Urgs. Vai fazer? Dia 29 e 30 tô lá fazendo. Vai, especialista vai fazer, É, né? só Mas tu vai obrigado. morar na praia, a gente sabe que tu vai morar na praia. Eu também tô achando, tô sentindo isso. É isso aí. E já tá na Daniela pra mentalizar. Eu já dei a jaqueta, eu dei um short John? Foi um short on. Tinha feito a aposta Short com o Evandro. John pra ele. Mas na Daniela não dá pra surfar, cara. Não, ali é só Ele comprou uma moradia. prancha mais velhinha e eu dei um short John pra ele. Eu fiz pra a praia aposta grande. com o Evandro assim, ó, se eu passar 2 vezes na CAF, eu quero uma roupa de surf. Aí ele falou, Eu dei a fechou. roupa pra ele. Tá certo, é Pô, isso foi aí. motivado aí, eu passar. Prometi a prancha também, mas vendi antes. Aham. Vai, esse aí não Vendeu pra superei comprar os ainda. shorts. Muito bem, para você que nos acompanha, este foi um episódio muito especial, falando basicamente das provas da URGS, mas também dando aquela pitada no FPR e na UDESC, que coincidentemente no nosso polêmico calendário colapsado, caem aí no mesmo final de semana. Obrigado para você que esteve conosco até agora. Um abraço, meu querido Anderson. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, dar aquela sentada na mão e no like, compartilhar, sugerir conteúdos e acompanhar os episódios. Estamos também nas plataformas da Amazon, do Spotify e da Apple Podcasts. Um abraço e até o próximo episódio. Este episódio do Escola em Voz contou com o apoio das seguintes empresas e marcas. Joy Brinquedos. Diversão é assunto sério. Via Jovem. A principal parceira das escolas particulares. Elos Educação e Turismo. Jornada das Profissões 2025.
a maior feira itinerante do sul do Brasil. Travelmate Intercâmbio é para a vida toda. Anderson Gross, o consultor número 1 das escolas particulares.